Os mercados de commodities estão dormindo no ponto com isso. E eu realmente acho que o Trump está influenciando muito os mercados com o que ele fala. Ele vive dizendo para todo mundo ficar tranquilo, que a gente vai assumir o controle do estreito, que vai ficar aberto e seguro, mas a verdade é que a gente não está controlando nada. E não vai assumir o controle. Essa é uma missão sem sentido em que ele se meteu agora, dá muita manchete, chama atenção e tudo mais, mas no fim das contas não vai dar em nada. Olá, pessoal. Muito obrigada por estarem com a gente. Eu sou a Lena Petrova e este é mais um episódio de Assuntos Mundiais em Contexto. Hoje tenho o prazer de receber novamente o Dr. Steve Hinckley. O Dr. Hinckley é um economista americano de destaque, professor na Universidade Johns Hopkins e pesquisador sênior do Instituto Mises. Dr. Hinckley, seja bem-vindo de volta. Muito obrigada por dedicar um tempo para conversar com a gente. É ótimo estar aqui com você. É um prazer ter você aqui. E eu estou realmente empolgado com essa conversa, porque eu sei que muita gente, não só nos Estados Unidos, mas também no resto do mundo, está se perguntando o que está acontecendo com os mercados de energia e o que esperar daqui para frente. Cerca de 2 semanas atrás, antes de lançar ataques contra o Irã, Donald Trump disse que as reservas emergenciais dos Estados Unidos poderiam se esgotar. Ele afirmou que essas reservas estratégicas, mantidas para situações de crise repentina, durariam mais ou menos 4 semanas se os embarques globais fossem interrompidos. O total das reservas de petróleo dos Estados Unidos estava em torno de 319 milhões de barris, o nível mais baixo desde abril de 1983. Agora que o Irã fechou o Estreito de Hormuz depois dos ataques de Trump, qual é a sua avaliação sobre a situação atual dos mercados de energia? Primeiro a gente precisa olhar para os estoques. E como você resumiu, eles estão praticamente no fim, em todo lugar, talvez com exceção da China, embora a China também esteja reduzindo seus estoques. Mas de modo geral, os níveis estão muito baixos. Então esse é o lado dos estoques. O fluxo também está diminuindo, porque o Estreito de Hormuz está, na prática, fechado agora, completamente fechado. O fluxo que saía de lá foi interrompido, e o mesmo vale para os produtos refinados, como gasolina, diesel e querosene de aviação. Esses estoques estão baixos e o fluxo também está baixo, ou seja, temos estoques baixos de petróleo bruto, estoques baixos de produtos refinados, e os fluxos que chegam ao mercado também estão se esgotando. Não é surpresa que os preços finalmente começaram a subir. Acho que da última vez que estive aqui, eu disse que até o fim do verão veríamos mais picos nos preços do petróleo e dos produtos refinados. E é exatamente isso que está acontecendo agora. O West Texas Intermediate subiu, hoje está em torno de $80 o barril. O Brent está ainda mais alto. Mas essa é a situação. E, aliás, eles podem subir muito mais. Se o fluxo continuar diminuindo e a gente continuar consumindo o que resta dos estoques, chega um momento em que se atinge o fundo do barril, literalmente, e não há mais aquele colchão de estoque para segurar os aumentos. Aí sim, os preços disparam de verdade. Então, sabe, mantenha posição em petróleo bruto, mantenha posição em produtos refinados, é aí que vale a pena estar, é onde eu tenho estado. Em resumo, é isso que está acontecendo. No dia 16 de julho, a Reuters informou que o grupo iemenita Ansar Allah, também conhecido como Houthis, está preparado para fechar o Estreito de Bab al-Mandab, caso o governo Trump cumpra suas ameaças e ataque a infraestrutura energética do Irã. Agora, só para situar quem nos assiste, vale lembrar que o Estreito de Bab al-Mandab é um dos pontos de estrangulamento mais importantes do mundo no transporte de energia. Até agora, a gente tem ouvido falar muito sobre o Estreito de Hormuz, mas o Bab al-Mandab é igualmente importante, porque ele liga o Mar Vermelho ao Golfo de Aden.
Todos os dias, passam por ali cerca de 9 milhões de barris de petróleo bruto e derivados, além de mais ou menos 8 bilhões de pés cúbicos de gás natural liquefeito. Então, qualquer interrupção nessa rota obriga os petroleiros a desviarem pelo Cabo da Boa Esperança, e que acrescenta mais ou menos 2 semanas às viagens entre o Oriente Médio e a Europa. E, claro, isso aumenta os custos de transporte, os prêmios de seguro e os preços globais de energia. Dr. Hanke, explique para a gente o impacto de um fechamento do Bab al-Mandab. Como isso afetaria o preço do petróleo, que, como o senhor mencionou, já vem subindo, e de que forma isso impactaria a economia global e também a economia dos Estados Unidos? Bom, a resposta curta para isso é que cortaria parte do fluxo. A gente sempre tem que pensar em termos de commodities, estoques e fluxos, porque os estoques são muito importantes. Então essa parte dos estoques a gente já passou, já sabemos onde estamos. E isso não tem nada a ver com o Mar Vermelho, com os Houthis ou com aquele ponto de estrangulamento específico. Aquele ponto é um problema de fluxo. Se o fluxo for interrompido e não houver mais estoques disponíveis, os preços sobem, e isso pode atingir em cheio a economia internacional. Aliás, os mercados estão só começando a perceber isso agora. E o que acontece quando os estoques estão baixos é sempre a mesma coisa, e a gente sabe disso desde as pesquisas feitas por Working, lá na década de 1930. E esse trabalho era sobre o que eles chamam de oferta de armazenamento. É assim que a literatura técnica e econômica chama, a oferta de armazenamento. No fim das contas, você precisa olhar para o preço à vista, o preço de entrega imediata de uma mercadoria e para o preço futuro. Quando o preço futuro está bem abaixo do preço à vista, isso mostra que as pessoas estão dispostas a pagar um prêmio agora, no mercado à vista, para receber o produto de imediato. Isso significa que os estoques estão baixos. De novo, preço à vista acima do preço futuro. A gente sabe, sem nem precisar medir, que o tanque está baixo. E é exatamente isso que estamos vendo agora nos mercados de petróleo bruto, preço à vista acima do preço futuro. Os estoques estão baixos, isso já está aparecendo claramente. Todos os produtos refinados, aí a coisa fica ainda mais acentuada. A curva futura, a relação entre o preço à vista e o preço futuro, a gente chama isso de backwardation. É quando a curva fica inclinada para cima, desse jeito. Normalmente ela está em contango, assim com o preço à vista mais baixo aqui embaixo e o preço futuro mais alto aqui em cima. Isso é o que chamamos de carry market, um mercado de carregamento. É o padrão. No mercado de petróleo cru, nos últimos 20 anos, ele só esteve em backwardation em cerca de 5% do tempo. É muito raro, porque normalmente tudo está dentro do normal. Temos estoques adequados e o mercado está em contango, preço à vista mais baixo, preço futuro mais alto. Backwardation é o contrário, preço à vista lá em cima, preço futuro lá embaixo. E a gente sabe que quando vê isso acontecendo no mercado, é sinal de que os estoques estão baixos. E agora, o mercado está começando a refletir exatamente isso nos preços. Aliás, não tinha sido assim. O mercado entrou em backwardation quando a guerra começou. Foi mais ou menos assim, e depois meio que se estabilizou. E eu pensei, o mercado entendeu tudo errado. O mercado está ouvindo Trump, e o Trump está dizendo que o estreito está aberto, que está tudo ótimo. Mas não está tudo ótimo. O estreito não está aberto. Na verdade, nunca esteve realmente aberto desde que a guerra começou. O fluxo começou a aumentar e agora praticamente zerou. Ontem, por exemplo, só passou o navio tanque pelo Stromturk Thrang e Ila Fury. E aliás, poderiam facilmente fechar também a rota alternativa pelo Mar Vermelho. E se eles fizerem isso, aí você tem mais um ponto de estrangulamento fechado. Ou seja, o fluxo está sendo apertado e cortado. Aliás, tem mais um fluxo que foi interrompido. E é outra guerra sobre a qual a gente precisa falar. Hoje existem cerca de 65 guerras acontecendo no mundo.
É quase um recorde histórico. Então há conflitos espalhados por toda parte. E uma das grandes guerras é a da OTAN e da Ucrânia contra a Rússia. Aqueles ataques de drones às refinarias russas causaram um dano considerável. A Rússia costumava fornecer de 8 a 10% de todos os produtos refinados negociados no mercado mundial, como querosene de aviação, gasolina e diesel. E agora os russos cortaram as exportações de diesel porque não têm capacidade de refino suficiente. Eles precisam do diesel dentro do próprio país. Na verdade, estão até racionando gasolina na Rússia. Mesmo em Moscou, pode ser que você tenha que esperar 1 hora ou mais para encher o tanque. Isso acontece porque o fluxo de produtos refinados saindo da Rússia caiu drasticamente. E como eu disse, isso é algo importante, porque antes da guerra, de 8 a 10% dos produtos refinados comercializados no mundo vinham da Rússia. Agora a Rússia está importando gasolina e combustível de aviação. Eles estão importando, não exportando. Então isso mostra mais uma vez como o sistema é sob pressão. De modo geral, os mercados parecem surpreendentemente resilientes, apesar da escalada no Oriente Médio e dos ataques da Ucrânia às refinarias russas, com todo o impacto que isso tem nos mercados globais de energia. Então, dá para dizer que até agora os mercados simplesmente têm subestimado tanto os riscos geopolíticos quanto a escassez física de oferta? Ou existe algum outro fator que esteja limitando o preço do petróleo? Tanto o Brent quanto o WTI, o West Texas Intermediate, abaixo de um certo patamar. Eu acho que os mercados de commodities estão dormindo no ponto com isso. E realmente acho que o Trump está influenciando muito os mercados com o que ele fala. Ele vive garantindo para todo mundo que a gente vai assumir o controle do estreito, que vai ficar aberto e seguro, mas a gente não está controlando nada. E não vai assumir o controle. Essa é uma missão sem sentido em que ele se meteu agora. Dá muita manchete, chama atenção, mas não vai dar em nada. Porque, no fim das contas, o que essa guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã fez foi mudar o jogo. O jogo era o seguinte: o estreito estava aberto antes da guerra. Os Estados Unidos e Israel entram em guerra com o Irã e agora o Irã vai passar a controlar o estreito de forma permanente. Então temos o antes, tudo livre, e o depois, com o Irã exercendo o controle. É essa a situação. Ou seja, foi algo causado pelos Estados Unidos. Quem fechou o estreito? Esquece a propaganda. Foi a guerra contra o Irã que acabou fechando o estreito e deixando ele sob controle dos iranianos. Então, do ponto de vista estratégico, foi uma das mais estúpidas que poderiam ter feito. Com certeza. É como se a guerra tivesse sido iniciada, claro, para beneficiar os interesses de Israel. Porque o Irã nunca foi uma ameaça para os Estados Unidos, uma ameaça à segurança nacional, quero dizer. Mas é interessante, porque agora a gente criou as condições para essa guerra simplesmente continuar. A gente acabou criando mais uma guerra sem fim, porque o Irã não vai abrir mão da vantagem que tem com o Estreito de Hormuz. Exatamente. E a gente tem que se perguntar, por que o Trump estaria envolvido agora, no que já é o 7º dia de ataques e bombardeios contínuos, nesse tipo de guerra que parece não ter fim? Olha, eu acho que ele está recebendo instruções de Israel, não dos Estados Unidos. Porque os bombardeios que a gente tem feito nesses últimos 7 dias não fazem o menor sentido. Isso não faz nenhum sentido. Quer dizer, não tem. É um jogo de perdedor, mas mantém a guerra acontecendo, o que, claro, é do interesse de Israel. E dá para perceber que Israel agora saiu de cena. Não aparece mais nas notícias. É como se fossem anjos, sabe? Como se nada estivesse acontecendo.
Mas, aliás, ele vai vir a Washington nos próximos dias para se encontrar com o presidente Trump. E eu acho que ele vai dar instruções para o Trump sobre o que fazer. Porque não existe uma razão lógica para os Estados Unidos estarem fazendo o que têm feito nesses últimos dias. Pelo menos nada que eu tenha visto. Exatamente. E como a gente já tinha comentado antes, acho que faz algumas semanas, quando falamos sobre isso, mencionamos que no começo de junho, ou seja, antes mesmo da segunda rodada de escaladas, os Estados Unidos, ou melhor dizendo, o governo Trump, já tinham gasto quase 130 bilhões de dólares bombardeando o Irã. 130 bilhões. Isso até junho. E agora, depois dessa nova campanha de bombardeios, eu acho que a população americana e os contribuintes americanos deveriam estar se perguntando: por que estamos pagando por isso? Até quando vamos bancar essa conta para servir aos interesses de um ator estrangeiro? E quando é que os nossos próprios interesses vão ser atendidos? Mas isso, infelizmente, parece não estar na pauta. E a gente vê que os membros do Congresso também não tocam nesse assunto. Bom, essa semana eles tocaram um pouco nesse assunto, só a pontinha do iceberg, porque houve um debate e, no fim, a proposta de cortar a ajuda militar a Israel foi rejeitada. Mas o tema foi discutido, o que é bem incomum. Normalmente, eles nem chegam a discutir algo assim, mas dessa vez discutiram e, como eu disse, a proposta não passou. Agora, o valor final desse projeto, quando a poeira baixar, vai ser astronômico. Porque o custo direto, segundo algumas pessoas que pesquisam isso e fazem cálculos bem detalhados sobre o custo da guerra e tudo mais, está chegando a números em torno de pelo menos $1 trilhão. Então, sabe, esquece aqueles 100 bilhões, isso é troco perto do custo real. Quando você começa a contar tudo mesmo, e aliás, esses pesquisadores sabem contar cada centavo, eles contam tudo. Esses custos, os custos de guerra, são simplesmente enormes. Seja no Afeganistão, no Iraque, no Vietnã, o que você quiser citar. Porque, veja, tem todo tipo de coisa envolvida. Benefícios para veteranos, por exemplo. Não é só a munição que está sendo usada agora. Basicamente é isso que eles estão contando. E aqueles 100 bilhões de dólares são o custo das munições, do combustível e por aí vai. Mas existem outros custos, aliás, que nem estão incluídos nesse trilhão. E uma coisa impressionante é o seguinte, os ambientalistas... Por que os ambientalistas não falam nada? Eles estão sempre reclamando disso ou daquilo, de uma poluição aqui, um vazamento ali, uma coisa ou outra. Essas guerras causam um dano ambiental gigantesco. E ninguém fala sobre isso. E eu não sei por quê. Os verdes deveriam ser totalmente contra a guerra. Aliás, se você olhar para a guerra que está acontecendo na Ucrânia, um dos maiores apoiadores são os verdes da Alemanha. Os verdes da Alemanha são belicistas. Mas aí você se pergunta, eu achei que eles fossem verdes. Achei que fossem a favor de salvar o meio ambiente. Não, essa guerra é para destruir o meio ambiente. Todas as guerras servem para destruir o meio ambiente e causar uma baita poluição e destruição. Com certeza. Não precisa ser nenhum gênio para entender isso. Mas você já viu alguma coisa sobre isso num jornal? Não. Nada é noticiado. E o motivo é que todos esses ativistas ambientais, que ficam tão exaltados com isso, com aquilo, com qualquer coisa que você imaginar, não dizem uma palavra sobre a guerra. Não, de jeito nenhum. E eu fico muito feliz que você tenha mencionado a Ucrânia, porque esses parceiros ocidentais, entre aspas, estão fornecendo ao regime de Zelensky munições empobrecidas, com urânio empobrecido, enquanto a vida útil do urânio empobrecido é, se não me engano, de 4 bilhões e meio de anos. É a mesma coisa que a OTAN usou na Iugoslávia durante o bombardeio ilegal daquele país. E as consequências são terríveis, porque isso afeta não só o solo mais fértil da Europa, que fica justamente na Ucrânia, mas também provoca um aumento nos casos de câncer e em vários outros tipos de doenças,
por muitos e muitos anos. E ninguém fala sobre isso. Ninguém discute por que estamos entregando munições com urânio empobrecido ao regime de Vladimir Zelensky para continuar essa guerra, enquanto ao mesmo tempo se recusa qualquer tentativa de diplomacia para acabar com ela. E isso é algo muito trágico mesmo, que nem os verdes, nem ninguém mais estão levantando, apesar de já termos lições que poderíamos ter aprendido com o que aconteceu na Iugoslávia. Mas eu acho que isso acaba caindo em... Bom, Lena, pelo menos a gente está levantando o assunto. Isso mesmo, exatamente. E a ideia é que nossos espectadores e ouvintes aprendam algo novo e levem isso para as conversas com a família, com os amigos e com as pessoas do seu círculo. Mas, Dr. Hinckley, muitos economistas estão preocupados que o mundo esteja entrando em um novo período de estagflação. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre isso também. O senhor acredita que os formuladores de políticas de hoje estão preparados para lidar com uma combinação, digamos, ao estilo dos anos 70, de alta inflação e baixo crescimento? Ou estamos entrando num cenário totalmente novo, com outros fatores e riscos que precisam ser considerados por quem toma as decisões? Olha, a gente está entrando num cenário difícil de prever. É muito complicado antecipar algo como estagflação daqui a 5 ou 10 anos, algo assim. E o quadro que a gente tem é bem misto, aliás, com várias ideias sendo jogadas. Tem uma linha de pensamento que diz que as inovações tecnológicas que já estão entre nós, por exemplo, a inteligência artificial, só para citar uma, vão aumentar a produtividade. E isso significa aumentar também a taxa potencial de crescimento. Por exemplo, nos Estados Unidos. Hoje, a taxa potencial de crescimento de longo prazo nos Estados Unidos é, digamos, entre 2,2% e 2,5% de crescimento real, de forma sustentada ao longo de um período mais longo. O argumento vem do pessoal do Vale do Silício, ou como eu às vezes brinco, do Vale Bobo. Muitos deles falam em taxas de crescimento que poderiam chegar a 5 ou 6% ao ano. Eu acho isso um absurdo, mas é um dos cenários que estão sendo discutidos. Agora, se você acredita nisso, o que esse cenário indica? Que não vai haver estagflação. Pode até haver inflação, mas a economia não vai ficar estagnada. A economia real estaria crescendo muito rápido. Deixa eu colocar isso em perspectiva, usando uma lente monetarista, digamos assim. Se olharmos por esse ângulo, a gente sabe que existe um limite para o PIB nominal, ou seja, inflação mais a taxa real de crescimento. E esse limite é o quê? A taxa de crescimento da oferta de dinheiro. Se a taxa de crescimento da oferta de dinheiro estiver na chamada taxa de crescimento dourada de Kancke, de 6% ao ano, uma taxa compatível com uma meta de inflação de 2%, então o limite é de cerca de 6%. Então, se a inflação for de 2%, sobram 4 pontos percentuais. E o que você faz com isso? Bem, a demanda por dinheiro é um pouco menor que 2% ao ano. Vamos arredondar para 2%, certo? Aí sobram 2%. E para que serve isso? Isso alimenta o crescimento real da economia. É por isso que o potencial de crescimento dos Estados Unidos fica em torno de 2,2%, mais ou menos. E por que isso acontece? Porque existe um limite monetário para esse processo. Então, voltando à sua pergunta sobre estagflação, se a oferta de dinheiro estiver crescendo em torno de 6%, só para ilustrar, isso significa que você não vai ter estagflação. Você vai ter uma inflação em torno de 2%. A demanda por dinheiro vai ficar mais ou menos em 2%. E o crescimento real também vai ser de cerca de 2%. Então isso não é estagflação. Por que tivemos estagflação? Tivemos estagflação porque, na verdade, o crescimento da oferta de dinheiro estava passando daquele nível de 6%, enquanto a demanda por dinheiro era de cerca de 2%. Além disso, havia muitas regulações e burocracias entrando em vigor
que acabavam pesando sobre a economia. Isso fazia com que a parte real do crescimento do PIB nominal ficasse deprimida. O crescimento real caía e o resultado aparecia na inflação. É por isso que houve estagflação. O crescimento econômico real foi muito baixo nos anos 70, mas a inflação era bem alta. No fim das contas, tudo era limitado pela taxa de crescimento da oferta de dinheiro. Entendo. A gente sabe que o dólar americano, historicamente, tende a se fortalecer em momentos de crise geopolítica. Você acredita que esse conflito específico vai reforçar a dominância do dólar? Ou acha que, no fim das contas, isso vai acelerar os esforços globais para se afastar dele e criar formas alternativas de fazer comércio e investir? Olha, eu acho que, de modo geral, essa conversa toda sobre desdolarização é uma bobagem, porque o dólar continua sendo o rei, continua dominante. Se você olhar todos os indicadores e somar tudo, o dólar tem ficado ainda mais forte, não menos, nos últimos anos. E nem estou falando da guerra ou das medidas tomadas desde que o dólar passou a ser usado, na minha opinião, de forma errada, como arma, com sanções e coisas do tipo, o que eu não apoio. Isso prejudica o dólar, sim, mas existem outros fatores que favorecem o uso dele. E se você observar o quadro completo, o uso do dólar tem aumentado. Its use has been increasing. The euro's use as a proportion of total use has been A participação do euro no uso total caiu um pouquinho e o yuan chinês subiu bastante. Mas a base de onde o yuan está partindo ainda é muito, muito baixa. Então o yuan está subindo, o dólar está subindo e o euro está caindo. E algumas outras moedas, como o iene e a libra esterlina, também estão caindo um pouco. Essa é a situação, mas o que eles fazem é escolher os dados que interessam. Pegam um aspecto do dólar, por exemplo, a proporção das reservas totais dos bancos centrais que estão em dólares americanos. Essa proporção caiu e aí todo mundo fala, a gente está se desdolarizando. Sim, estamos, mas tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O comércio continua. E qual é a moeda de liquidação da maior parte desse comércio? Está subindo em termos de dólar. E as faturas, que moedas são feitas? Em dólares. Também está aumentando. Então eu acho que, de modo geral, é importante lembrar que sempre existiram pouquíssimas moedas internacionais. Sempre tem uma dominante. Sempre tem. Mas, em cerca de 2.500 anos, só existiram 14. Então não é fácil tirar o rei do trono. É possível, mas acontece muito raramente. E eu não acho que o dólar vá a lugar nenhum por enquanto. Dr. Hanke, mais cedo na conversa a gente falou sobre o custo da guerra. E o senhor disse que provavelmente já está perto de $1 trilhão. Pois bem, também precisamos encarar o elefante na sala, que é a dívida do governo dos Estados Unidos. Esse é um ponto importante, e as pessoas precisam levar isso em conta. O governo americano já carrega um nível recorde de endividamento. De guerra de grande escala, enquanto o país enfrenta custos de empréstimo mais altos e, ao mesmo tempo, um crescimento econômico mais lento. Olha, você está numa zona de perigo, porque quando a dívida pública passa de mais ou menos 90% do PIB, esse é o ponto central de um estudo clássico feito por 2 professores de Harvard, Reinhardt e Rogoff. Eles analisaram 800 anos de dados de vários países e descobriram que sempre que a dívida do governo nas mãos do público ultrapassa cerca de 90% do PIB, o país entra em apuros. E entra em apuros porque, acima desse nível de 90%, o crescimento desacelera. Existe uma relação. Se você passa desse limite, dessa linha vermelha, por assim dizer, o crescimento tende a diminuir. E, aliás, isso se conecta com a questão da estagflação. Porque se o crescimento real é contido, como aconteceu nos anos 70, quando o crescimento real foi freado por causa do excesso de regulações, o resultado é o mesmo tipo de problema.
Se o endividamento excessivo for o problema desta vez, isso vai desacelerar a parte real do PIB nominal e a parte da inflação dentro do PIB nominal vai aumentar. Tudo isso ficaria limitado pela taxa de crescimento da oferta de dinheiro, ou seja, o PIB nominal seria limitado pelo ritmo de crescimento da base monetária. Mas a composição entre inflação e crescimento real pode mudar um pouco, porque se há dívida demais, o crescimento real cai um pouco, e o restante aparece na forma de inflação. Isso te empurra, digamos assim, para um cenário de estagflação. Esse é um dos aspectos da questão. Mas há outro motivo pelo qual isso é perigoso. Os juros da dívida. Hoje, cerca de 35% de toda a arrecadação do imposto de renda das pessoas físicas é usada só para pagar juros da dívida, só para manter o serviço da dívida. É uma quantia enorme. E o Escritório de Orçamento do Congresso prevê que isso vai subir para cerca de 50%. Ou seja, 50% de todos os pagamentos de imposto de renda individual, num futuro próximo, vão ser usados para pagar os juros da dívida. Agora, o que isso significa? Se os pagamentos de juros estão sendo feitos e o que sobra é... Bom, essa taxa é alta, aliás, atualmente 35% já é muito alto mesmo. E isso quer dizer que o que sobra para quê? Para fornecer bens e serviços do governo, para fazer pagamentos de transferência e tudo mais. Está encolhendo. Então isso é uma má notícia. Esse é de fato o custo da dívida, se a gente quiser entender bem o problema. São os custos dos juros sugando a arrecadação de impostos que entra no governo. E essa arrecadação que entra não pode ser usada para fornecer bens e serviços públicos ou para fazer pagamentos de transferência. Então, se o governo parar de receber, digamos, uma arrecadação de impostos adequada, e agora tiver que pagar muito mais em custos de juros, eu imagino, e por favor, me corrija se eu estiver errado, que ele só tem duas opções: ou corta os programas de gastos sociais, ou aumenta os impostos. Eu li há alguns meses, e vou deixar o link na descrição abaixo, um estudo muito interessante do Instituto Kiel, que mostrou que os esforços de guerra geralmente são financiados por meio de impostos mais altos. Mas quando a guerra acaba, o governo não costuma reduzir esses impostos. Eles permanecem relativamente altos. Então, Dr. Henke, o que o governo dos Estados Unidos está enfrentando aqui? No fim das contas, ele vai ter que cortar programas sociais ou aumentar impostos? Ou existe alguma outra forma de continuar se endividando, de acompanhar o aumento dos custos de juros da dívida nacional e, ao mesmo tempo, manter programas como a Previdência Social, o Medicare, o Medicaid, que é estadual, além dos benefícios para veteranos e tantos outros programas que o governo precisa financiar? Olha, se a gente realmente observar o que acontece, é o seguinte. A pergunta é, como é que você controla o monstro em Washington, D.C.? Basicamente, é isso que você está perguntando. E o Congresso dos Estados Unidos e a Casa Branca não têm nem capacidade, nem vontade de se limitar e controlar as coisas. E dá para ver isso claramente. A gente tem essa encenação do teto da dívida que acontece de tempos em tempos. Pois é, essa encenação do teto da dívida, eles não limitam nada, só aumentam o limite toda vez que a encenação acontece. Outra coisa é que, de vez em quando, aparece alguma medida legal, como a Lei Gramm-Hudgman-Hollings, que tenta controlar os gastos do governo e conter o déficit. Mas essas tentativas sempre fracassam. Então, quando você tenta resolver isso por meio de leis, simplesmente não funciona. A única forma real de fazer isso é mudar a Constituição dos Estados Unidos e incluir uma emenda de responsabilidade fiscal. É nisso que eu estou trabalhando com a Fundação de Sustentabilidade Fiscal, a Federal Fiscal Sustainability Foundation. Você pode conferir no site que a gente tem. E, aliás, já tem estados suficientes, mais de 2/3, que disseram que querem uma emenda. Isso já existe há bastante tempo. Mas o Congresso não fez o que é obrigado a fazer, não convocou uma convenção.
Isso mostra bem como as coisas funcionam em Washington. Com leis, nada disso fica realmente sob controle. With statutes, that doesn't control anything. And the states have indicated that they would like. Os estados já deixaram claro que gostariam de convocar uma convenção para discutir uma emenda que trate ou que seja limitada à responsabilidade fiscal. Mas o Congresso não fez nada, mesmo sendo obrigado a agir. Pela Constituição dos Estados Unidos, eles têm essa obrigação, mas simplesmente ignoram. Então, basicamente, estão quebrando a lei. E isso acontece muito em Washington, D.C. Quando eles não gostam de alguma coisa, simplesmente fingem que não existe. Mas a gente está tentando forçar uma reação, convocar essa convenção, porque eu acredito que essa seria a única forma real de conter os gastos descontrolados com essas atividades fiscais, ou como eu costumo chamar, essas loucuras fiscais, em Washington, D.C. É a única maneira de fazer isso. Dr. Henke, eu acho que esse é um trabalho fascinante e eu adoraria saber mais sobre ele. Talvez a gente possa conversar sobre isso no nosso próximo vídeo. É ótimo. Sim, eu acho que isso seria fascinante e ajudaria a esclarecer esse assunto, além de mostrar possíveis caminhos para sair dessa situação tão complicada em que a gente se encontra. Dr. Henke, muito obrigado. Olha, dá para colocar um link para o David Walker, que é meu colega e presidente da Fundação de Sustentabilidade Fiscal Federal, além de ter sido o controlador-geral dos Estados Unidos. A gente leu um artigo essa semana na revista Fortune que falava sobre como poderia ser uma emenda constitucional para limitar ou conter o governo, uma emenda de responsabilidade fiscal. Em resumo, o que a gente está propondo é colocar um teto para o nível da dívida. Por exemplo, eu mencionei 90%. Você fixa em 90% e pronto, não pode passar disso. Seria isso. Assim, a gente acabaria com essa encenação em torno do teto da dívida, porque isso estaria escrito na Constituição dos Estados Unidos e pronto. Eles teriam que cumprir. Isso seria um passo na direção certa, com certeza. E aliás, do jeito que a gente escreveu, isso é incentivado. Então, se eles não cumprirem, os membros do Congresso que estiveram envolvidos, aqueles que aprovaram leis que ultrapassaram o limite, não poderiam se candidatar novamente. Eu adoro isso, sim. Então você sempre precisa criar incentivos para as coisas. Com certeza, sim. E eu acho que não ter a chance de concorrer à reeleição seria provavelmente o incentivo mais forte que se pode colocar. É claro. Do jeito que as coisas estão indo agora, haveria uma grande troca de pessoal. É algo que, sem dúvida, era muito necessário. Muito mesmo. Dr. Henke, foi um grande prazer conversar com o senhor hoje. Muito obrigado por essa conversa tão interessante e por nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo. E eu sei que o nosso público adoraria tê-lo de volta ao programa em breve. Obrigado por me receber, Helena. É ótimo te ver.